Salve família, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui em mais um episódio incrível desse podcast, no meu, do seu, do nosso podcast incrível do O2. E é o seguinte, meus irmãos, hoje nós temos um tema aqui top para nós trocarmos uma ideia. Mas antes eu quero apresentar a nossa mesa espetacular aqui. Eu quero apresentar primeiro a vocês o nosso querido e amado Pastor Rafa. Salve! Seja bem-vindo, pastor. Bem-vindo não, que você já é mais que de casa, né? Tudo nosso, né? Não. A gente já tá nessa há um tempão, né? 6 meses falar bem-vindo, mano. Mano, 6 meses, ó. Compartilha. É isso. Compartilha isso. Pra gente fazer 6 meses entregando o nosso melhor pra Deus. Exatamente. A gente quer receber a plaquinha de 1 milhão, então colabora. Falta pouco. Falta pouco. E conosco também está aqui nessa mesa maravilhosa nossa querida irmã Vitória. Salve, galera. Tudo certo? Tudo certo. Tudo na paz? Então é nóis, então top. Meus irmãos, nós estamos aqui hoje para debater um tema muito interessante, que é sobre o cristão alienado. Véi, quando você ouve falar sobre isso, né? Cristão alienado, o que vem na tua cabeça, mano? Talvez venham 1 milhão de coisas, né? Você deve pensar, sei lá, em alguma coisa doida aí. Mas é o seguinte, nós vamos falar um pouquinho sobre o cristão que acha que a igreja não deve se misturar com as coisas da sociedade, né? Mal ele sabe que já tá tudo misturado. Mas é o seguinte, pastor Rafa, um cristão alienado, o que vem na tua mente quando alguém fala, mano, é o seguinte, eu conheço um cristão aqui, mas ele é meio alienado. O que vem na tua mente, pastor? Então, quando a gente pega a palavra alienado, já tem um alien ali, né? Exato, já é alguma coisa diferente. Não, assim, é o cara que acha que ser cristão é viver num outro mundo. Né? Sim. Ah, não, mas é que aqui não é minha terra, né? Eu não sou daqui, né? Eu só estou de passagem. Exato, já começa a aparecer aquela imagem do dedinho, né? Aí eu falo, aí eu olho assim e falo, tá, e toda a parte de dar honras, glórias a Deus com todo o seu corpo. Exato. Ó, Comendo, bebendo. É corpo, alma, força e entendimento, que é o café, né? Sim. Guarda essa é boa. Boa. Corpo, alma, força e entendimento. Então, é tipo, seria legal a gente definir dessa forma, né? Sim. Tipo, é o crente que ele se acha um extraterrestre. Sim. Que ele não tem que respeitar as regras, ou, por mais que tenha na Bíblia falando que você tem regras, vocês falam, não, mas eu sou superior, eu sou o filho de Deus, entendeu? Sim. Entendeu? E isso vai um pouquinho diferente do que Jesus fala que a gente tem que ser, Exato. né? Exato. Porque a primeira coisa que Jesus bate é, toma aqui seu orgulho, ó. Exato. Quebra no meio, né? Quebrar no meio. É isso. E você, Vi? Quando você ouve essa frase, né? Um cristão alienado e tal, o que você pensa sobre isso? Gente que esqueceu de tirar a trave do olho. Aí, Porque falta tirar muito. ainda igual o Felipe Melo agora, hein? Meu Deus, no meio das pernas. Corte Tramuti, né? Cara, se Jesus usou parábola pra facilitar a comunicação com a galera, por que a gente tem que ficar aqui num céus e terra? Exato. Sabe? Vamos trazer realidade pra palavra. A Bíblia, desde o começo, começa a trazer uma criação integrada. Não Exato. tem divisão. Exato. Eu acho muito interessante, pastor, porque, por exemplo, né, as pessoas às vezes usam aquele versículo, né, de que o inferno não vai prevalecer contra a igreja, mas é como se fosse, as portas do inferno, né, não prevalecem contra a igreja, mas é como se fosse algo defensivo, né, que a gente tem que se trancar, a gente tem que se fechar aqui, a gente não tem que ter contato com o mundo, e Deus me livre ali e tal. Mas eu acho que é totalmente ao contrário, né? Quando esse versículo ele é apresentado, eu acho que a igreja ela é chamada para fora, né? Então eu acho que não é algo na defensiva. Eu acredito que a igreja ela tem que se expor, e ela tem que resgatar, ela tem que se apresentar. O que o senhor acha? Eu acho não, né? A Bíblia ela fala várias vezes isso, que tipo, o próprio Jesus falou, vocês estão no mundo, só que vocês não pensam da mesma forma como o mundo. Sim. Essa que é a questão. Toda vez que a gente ouve falar sobre a diferença de um cristão e gentil, Jesus fala, é na forma de pensar. Sim. É como você pensa. O cristão, ele pensa diferente. Exato. Tá? Só que aquele negócio, se você tá pensando que por você falar que Jesus é o seu Senhor, você é uma pessoa superior, você não tá pensando como Jesus. Exato. Porque Filipenses 2 falou como? Você tem que pensar da mesma forma como Jesus. Exato. E Jesus pensou o quê?
que o outro é mais importante que ele. Perfeito. Tanto é que ele morreu na cruz do Calvário por nós. Ou Exato. seja, ele colocou os outros em prioridade. Sim. Se você tá se achando superior, isso é contra o evangelho. Então Exato. você tá pecando. Sim. E detalhe, no pior pecado, que é o pecado do orgulho, Aham. que é o pecado que fala que você acha que você é igual a Deus, e você não é. E o Satanás caiu, né? Exato. E foi porque Eva caiu, e depois Sim. porque Adão caiu, Sim. entendeu? Então, dói em mim ver pessoas que pensam dessa forma. Sim. Que pensam que, tipo assim, elas podem pegar e enfiar o dedo na tua cara e falar, não, Aham. você não pode agir dessa forma. Eu falei, velho, assim, tem lá os preceitos bíblicos e tal, Aham. não sei o que lá, só que também tem o cisco e a trave na cara do outro, entendeu? Exato. Não. Sim. Até quando o jovem rico vem falar com Jesus, né? Ele fala assim, olha o que eu tenho pra ser perfeito. Uhum. Fazer tudo o que tinha pra fazer, ele fez. Já fazia. Mas tinha outra parte que ele precisava cumprir, que era se entregar àquela verdade. Exatamente, a renúncia. Né? Exato. Então, fazer só por fazer, tá te levando aonde? Né? Então, se a gente voltar até na experiência do batismo, o que isso Sim. fala pra gente? João Batista chegava pra galera e falava, raça de víboras, falando dos fariseus. E eles falavam dos seus pecados. Sim. Eles expunham o pecado e aí, então, eles eram batizados. E se davam pra uma nova vida. Sim. Quanto que a gente faria isso hoje? Verdade. A gente tem que voltar nessa experiência do batismo de vez em quando e falar, peraí, deixa eu me situar aqui, eu sou nova criatura, quanto de mim já morreu em Cristo? Sim. Perfeito. E deixa eu polemizar um pouquinho mais aqui, né? Por favor. De vez em quando, né, aparecem algumas pessoas falando, mas ouvir isso daqui é pecado. Mas você ir nesse lugar aqui é pecado. Mas você se misturar com isso daqui é pecado. Como o cristão ele deve avaliar essas coisas? Vamos colocar aqui de uma forma mais prática, né? Ouvir música do mundo é pecado? Beber uma taça de vinho é pecado? Você ir para um show de alguém lá, que a gente estava debatendo isso daqui antes, é pecado? Você se misturar, né? Fazer parte da política. A política é uma sujeira hoje no Brasil, mas você ser cristão e estar ali no meio é pecado? Todas essas coisas que às vezes as pessoas dizem que é pecado e que a igreja não deve se misturar. O que vocês acham sobre isso, pastor? Então, mas o que é o pecado? A gente pode começar falando o que é a definição O que é? de pecado. Perfeito. O que é pecado? Pecado é errar o alvo, Perfeito. certo? Ou seja, Deus ele estipulou que você deveria estar andando por aqui e você falou, não quero, vou andar por aqui. Mudou. Certo. Aham. E ele pensa assim, nós estamos jogando um jogo em primeira pessoa. Nós estamos em primeira pessoa. Só que o nosso jogo, o jogo da humanidade, ele é um jogo onde Deus é o protagonista. Não somos Sim. nós, é Jesus Cristo o protagonista. Perfeito. Entendeu? Então, assim, o nosso foco não pode ser em nós. O nosso foco tem que ser nele. Exato. Beleza, eu falei tudo isso por quê? Porque, assim, a gente tem a tendência a puxar um negócio pra gente. Uhum. A minha opinião, A o minha meu opinião, jeito. o meu jeito. Eu quero estar certo. Eu não sei o quê. Eu. Sim, Entendeu? Sim. Por quê? Porque a gente é condicionado a isso. exato. Porque são as duas formas de pensar. Ou você centraliza Deus ou você centraliza você mesmo. É isso. Basicamente É o falando. cristocentrismo ou o ericentrismo. Se você for pegar filósofos cristãos, Herman Doyer, Aham. até o C.S. Lewis, o Abraham Kuyper, eles discorrem isso melhor, muito melhor do que eu, inclusive. Mas você vai ver que é basicamente isso. Sim, E a Bíblia inteira fala disso, né? Que é não fazer a obra da carne, que é o que você quer fazer, e perfeito. fazer a obra de Deus, que é o pensar que nem Jesus. Certo. Né? Mudar a forma de pensar, que nem fala em Romanos. Né? Perfeito. E assim, eu acho que quando a gente começa a julgar o outro, a gente, em vez de estar sendo luz, a gente, na verdade, está querendo jogar uma pedra. E aí a gente tá fazendo a mesma coisa que aqueles caras fizeram na... Mulher adúltera. Sim, Entendeu? sim. E assim, mas e como é que você encara essas coisas do mundo e tal, não sei o quê? Cara, é assim, você tem que ter maturidade com o evangelho. Sim, Se você tem um relacionamento forte com Deus, dependendo da coisa que você vai fazer, o Espírito Santo vai falar que você não pode fazer. sim, Por exemplo, eu não consigo assistir filme de terror. Por quê? Não dá. sim. Só não dá. Aham, Eu não consigo ouvir certas bandas. Por exemplo, Sim. eu não consigo ouvir AC/DC. aham.
teoricamente, pelo meu gosto musical, AC/DC seria uma das minhas top bandas. Aham. Mas eu não consigo. Sim. Porque não dá. Porque Aham. não dá. Simplesmente não dá. Sim. Nem é porque, é do capeta e tal. Aham. Não, simplesmente não dá. Sim. Não dá. Não bate. É um entendeu? filtro seu. É um filtro. Pra Aham. mim não dá. Mas pô, pode beber cerveja? Não pode? Não sei o quê. Cara, por que você tá bebendo cerveja? Exato. Exato. E É por mais que complexo. perguntar isso, né? Exato. Por que Exatamente. perguntar tanto? Aí, o que eu posso fazer? Exato. Porque é muito fácil a gente fazer uma listinha. Sim. Só que é muito difícil você falar, o que você vai fazer é pautado pelo seu relacionamento com o Espírito Santo. É muito mais difícil você fazer isso. Sim, com certeza. É muito mais difícil. Porque você O critério precisa, seria diferente. porque você precisa se conhecer É. e você precisa conhecer o Espírito A Santo. pessoa do Espírito Santo. Você entendeu? Perfeito. Então, cara, o que você pode ou não pode fazer não é uma listinha de regras que tá lá. Sim. Porque senão a gente não ia poder fazer nada. Exato. Não ia poder comer carne, não ia poder comer... É. Tudo isso tá na Bíblia. Você não pode comer carne de porco, você não podia comer... Misturar leite com carne. Velho. E tipo, e não é nada disso. Aquilo foi uma situação localizada, tal, não sei o que, Uhum. de saúde, tralalalala. Deus estava querendo criar uma cultura do Sim. povo de Israel, então tem todo o contexto ali. Perfeito. Mas e beber? Cara, pra que você vai beber? Exato. Qual que é o objetivo? Você vai... Então, tipo, Eu fico pensando naquele versículo que Paulo fala. Pode fazer? Pode. Aham. Mas, Tudo meio lícito, né? mano, faz sentido pra você? Exato. Né? Então, não, tem que pensar. tem. Porque às vezes faz, entendeu? Tipo, se o cara tem problema de alcoolismo, Perfeito. não faz sentido ele beber, porque senão vai resgatar toda aquela marra que ele tem. Sim. Tem Se ele sentido não- você se envolver com algo que vai te fazer... Cair, se afastar de Cristo. Exato. Exato. Eu acredito assim, em duas coisas, né? Primeiro que você precisa conhecer os teus limites. A gente se conhece, a gente sabe até onde a gente pode ir, e o momento que a gente vai perder o controle e, cara, não sou mais eu ali. Mas às vezes o cara quer pagar pra ver. Exato, a gente tem que saber o nosso limite, tem que se conhecer. Não paga pra ver. É, Não paga pra ver o seu limite. jamais. Não paga. Não E- paga. E o segundo aspecto é você, é aquilo que Pedro fala, né? De a gente não ser uma pedra de tropeço pro nosso irmão. Então, Sim. tem muitas coisas que pra mim não é pecado. Pra mim, Eric, não é pecado. Mas pro meu irmão é. Se eu fizer alguma coisa na frente do meu irmão que faça ele cair, então, cara, eu não posso fazer. Porque eu tô levando o cara ao erro. Agora, tem muitas coisas que pro meu irmão não é pecado, que pra mim é, que se ele fizer na minha frente, pra mim ele pode me levar ao erro. Então, é o que a gente comentou até numa outra sessão aqui. É o senso de responsabilidade. É você entender quem você é, entender aquilo que o Espírito Santo de Deus tá fazendo na tua vida. E a maior régua das nossas vidas vai ser o Espírito Santo sempre. É ele que... Não tem como. Você não faz absolutamente nada em paz se o Espírito Santo não te mostrar que aquilo é pra você fazer. A não ser que você não tenha um relacionamento com ele. Perfeito. ó, Aí meu você amigo, faz o que Aí, meu quiser. amigo, daí eu vou falar o seguinte, ó. Volta 2 casas, Exato. converte, entrega a sua vida pra Jesus e começa a ter um relacionamento com ele. Perfeito. Entendeu? Mas daí vai brotar tudo? Não, não vai brotar tudo. Você vai aprender a ficar mais sensível com as pessoas, vai aprender a ficar mais sensível com você, vai Exato. aprender a se conhecer mais. Sabe por quê? O Espírito Santo vai fazer você ligar pra isso daí. Exato. O Espírito Santo ele vai fazer você Ele abre ficar os olhos. acordado de noite, pensando, nossa, que Certeza. É porcaria isso. que eu fiz, que É isso. porcaria que eu fiz. E vocês dois são casados, por exemplo. Aham. Vocês sabem dizer como é que foi o caminhar de um relacionamento. Sim. Então não foi da noite pro dia que você já saiu falando, não, eu sei daquele familiar da Grazi assim. Eu sei daquele familiar da pastora Sil assim. Não, exigia um relacionamento Exato. além Tempo. dela. Então, assim, pra eu conhecer o Espírito Santo, cara, o que você tá preocupado com o que você pode e não pode fazer? Vai ler os evangelhos. Sim. Você vai perder menos tempo perguntando o que você pode, o que você não pode fazer, e mais sabendo o que você vai fazer. Até porque, na minha opinião, Deus não tá ligando muito pro que faz ou não faz. Sim. Ele tá preocupado em se você tá pensando nele ou não. Sim. Sim. Porque se você tá fazendo uma coisa pensando em Deus, é esse. Aham. Se você tá fazendo uma coisa pensando em Deus até se divertir, Sim. você não vai pecar. É fazer tudo pra glória dele, né? Exato. Eu tava até comentando um dia desse com um menino, ele... Eu tô ouvindo rock, mas eu tô ouvindo rock aqui pra me divertir e tal, não sei o quê. E, tipo, essa música não tá ferindo. Sim. Então, beleza. Aham. Porque Deus quer que eu me divirta. Exato, com certeza. Com Deus certeza. Às quer vezes que eu use uma as música pessoas que eu pensam que gosto. Deus é um cara que fica sentado no trono lá. Não, não faz isso, não faz aquilo, não, né? Eu jogo videogame. Aham. Jogo bastante até. Sim, E, cara, Deus não vai me privar de jogar videogame. sim. Pelo amor de Deus. Eu tava falando Tava participando até de um vídeo de um menino, e o Matheus, lá do Rio. E aí a gente tava comentando. Beijo, Beijo, Matheus. Matheus. Tamo junto.
a gente tava comentando que absolutamente tudo o que a gente tem que fazer é pra glória de Deus. Então não tem essa separação. Tudo que eu faço é pra glória de Deus. Então quando eu penso nisso... Ou não, exato. Mas, por exemplo, né? A gente tava usando o exemplo do trabalho. A palavra adoração, você pode até me corrigir ou ir mais fundo aí, pastor. A palavra adoração, ela tem origem numa palavra chamada avodá, ou avoda. Depende aí do sotaque dos caras lá. E o que significa isso, né? Significa adoração. Adoração significa avodá, que significa, tem semelhança também ali ao trabalho, ao serviço. Então, o que isso nos mostra? Que, assim, todo serviço que eu faço, eu tô realizando alguma adoração. Sim. Todo serviço que eu presto, que eu realizo, independente do que seja, para quem seja, eu tô realizando uma adoração. Mas para quem eu tô direcionando essa adoração? Então, eu posso trabalhar adorando a Deus. Sim. Hoje eu trabalho numa empresa que vende máquina de cartão. Cara, eu posso, através do meu trabalho, adorar a Deus. Eu posso fazer da melhor forma, excelente, porque eu vou estar adorando a Deus. Ou não. Ou eu posso pegar a minha adoração ali no meu trabalho e entregar outra coisa, de outra forma, para outra pessoa. Então, absolutamente tudo que a gente faça, seja trabalhando, seja tendo um tempo com a tua família, seja se divertindo, jogando bola, o que seja, tudo que a gente tem que fazer é pra glória de Deus. Tá, mas e como um cristão ele deveria se relacionar com isso? Porque a gente tá falando justamente de cristãos alienados. Sim. Então, assim, a gente falamos de relacionamento com Deus e tal, Perfeito. e aonde entra a alienação nisso? Sim. Né? Eu vejo que nós temos que ser sinceros com nós mesmos isso é uma coisa que hoje em dia é bem difícil, o pessoal fazer uma autoavaliação, Sim. uma reflexão de si mesmo e pensar, cara, por que eu tô fazendo isso aqui? Perfeito. Às vezes entra no automático. Isso é uma coisa muito importante. Deus, ele não quer que você questione a sua fé. Ele quer que você questione a sua fé. Aham. Porque a partir do momento que você questiona a sua fé, É algo consciente. que você questiona, coloca em prova, ele vai te dar a resposta. Sim. Você vai encontrar a resposta. Sim. Então, assim, E durante muitos momentos Deus fala, faz aí prova de mim, velho. faz. Faz prova de mim, vê se não é. Nesse caso ele falou da oferta, né? Aham. Faz prova de mim. Sim. Mas Jesus Outro- faz muitas aham. perguntas também. Outro podcast. Mas se sobre ele oferta. duvidasse daquilo, mas Deus tem a certeza de quem ele é, do que ele pode fazer. Então, Quando Jesus faz fala prova. para os discípulos, fala, e aí, vocês também não vão embora? E Exato. Pedro fala, mas peraí, pra onde Pra que eu vou? onde? Jesus estava querendo justamente trazer essa resposta deles. Exato. Entendeu? Porque assim, a gente entrar em crise de fé e você colocar a sua cabeça em ordem pra justamente você, cara, o que significa isso pra mim? Uhum. Justamente começa a prevenir contra a alienação. Sim. Porque se você reflete em quem Deus é, quem você é, o que você deveria estar fazendo, estudar a Bíblia, buscar respostas e tudo mais, você vai perceber que tem algumas atitudes que você não pode ter. Exato. Você não pode ter. Você tá fazendo Não. automático ou tá se esquecendo do porquê. Às vezes o cristão alienado, ele fantasia a defesa de Deus. Não, estou defendendo a É. Deus. E acaba matando outras pessoas. Exato. E não é ele quer isso que Jesus defender. chamou a gente É. fazer. A gente não é Verdade. defensor de Deus. É. A gente foi chamado pra ser discípulo. É isso. Pra Eu ser acho que testemunha. eu ouvi uma frase um dia desse que falava, a gente tem pedido, clamado muito por justiça e pouco por misericórdia. Porque se for por justiça, tá bom, vai ser na vida do seu irmão que você tá pedindo por justiça, mas na sua também. Agora, por misericórdia, é perdão pra ele, perdão pra você também. O que você quer? Justiça de Deus? Então tá bom, meu amigo. Agora, se você quer misericórdia, aí beleza. Um grande livro que fala de justiça na Bíblia é o livro de Jonas. Aham. Uhum. Leia o livro de Jonas e você vai ver sarcasmo do começo até o fim do livro de Jonas. De como Deus ele tira sarro de Jonas. Deus tira sarro de Jonas. Porque Jonas queria que... Porque tinha que vir aqui destruir... Tinha que ter lido o livro do ego lá, né? Exatamente. Ego transformado. Não sei o quê, que tinha que ter destruído tudo. Daí no final do livro Deus termina com uma pergunta. Ah, quer dizer que você tem mais amor por uma planta Do que por 180 mil pessoas. Exato. É. Exato. E termina com essa pergunta. E assim, né? Se ele... Beleza, Jonas, vamos fazer justiça então na vida do povo, mas eu vou fazer na sua também, posso? Porque é o seguinte, na vida do irmão é bom, mas na minha, Sim. né? Por Que trás foi o que aconteceu depois com o reino da Síria, né? É, Que veio e Sim. acabou destruindo tudo. exato. Por trás das câmeras a gente tava falando sobre ídolos também, né? E eu acho que é muito isso. A gente pegar o ídolo que tem dominado a nossa vida, como crente alienado. Não, isso aqui tem que ser assim. Não, só essa minha referência e o que ela falar. Nossa, ela falou uma besteira, você não sabe nem bater com a Bíblia. Porque a gente idealizou uma imagem. de Deus. Exato. Exato. Então,
pegue os seus ídolos de referência, Sim. até mesmo de conceitos errados que você entendeu da Bíblia. Não tô nem falando do que a gente falou. Da sua interpretação. Então, pega aquilo que você entendeu errado, veja se aquilo não se tornou um ídolo. Porque possivelmente um cristão alienado, um crente alienado, é alguém que tem muito ídolo no lugar de Deus. Sim. E é muito Eu posso louco falar isso. de mim, porque eu era assim. Aham. Eu idealizava as coisas. Sim. E depois, de tanto levar lapada, né? Sim. É assim. Exato. Tiagão 1:2, né? Fique feliz por levar porrada, porque é assim que você fica maduro. É isso. É assim que funciona. Então, assim, de tanto levar lapada de Deus, daí você vai começar. Então, se eu tô levando lapada, talvez eu tenha que repensar algumas coisas. Aham. É isso. Muito bom. Tá acabando o nosso tempo aqui, infelizmente. Meus irmãos, tinha tanta coisa pra falar aqui. Eu ia falar sobre A gente faz cultura. outro Vamos ter que fazer o versão 2 aqui, porque a gente ia falar sobre interpretação, já ia falar, cara, cultura influencia, o jeito que você aprendeu as coisas influencia. Tem muita coisa que influencia, mas como o nosso tempo é curto, a gente quer agradecer a cada um de vocês que ficaram até aqui, tá bom? Eu quero que você... siga... Qual que é o seu Instagram, pastor? Rafael JPC. Rafael JPC e o seu? @Vitória.Farage. Farage. Esse Farage é difícil, só letra aí. FARAJ. Aí, top. E o meu é Eric Paz. Segue lá, gente. Segue essa galera aqui, a Vi, e segue o Pastor Rafa, porque eles têm muito conteúdo. Chama lá depois se você tiver dúvida, se você tiver alguma pergunta, qualquer coisa sobre esse tema aqui, pode chamar, cara. Chama no direct. Chama a gente que a gente tá à tua disposição. No direct que a gente responde. A gente marca um café. Da próxima você cola aqui no podcast também. Eu adoro falar de Jesus, cara. Eu adoro falar de Jesus. E eu já falei aqui, eu gosto de falar de relação entre religião e ciência. A gente tem que marcar essa, hein? Vamos marcar, tá? Nos cobrem. Esse é proibidão, porque se eu entrar nessa é 3 horas, velho. Né? Aí, não, porque o podcast tá curto. Não, vai 3 horas de papo. Esse você vai ter que aguentar fácil. Gente, um grande beijo. Siga o O2, pelo amor de Deus, O2 Renascer. Siga o Tim também. Todas as nossas redes sociais, compartilhe, como o nosso querido pastor Tota diz, dê o gostinho aí, compartilhe, manda no teu grupo aí, porque esse conteúdo aqui, eu tenho certeza absoluta que vai ajudar muita gente, e é isso, tá bom? Um salve, um beijo no seu coração, tamo junto, e é nóis. Paz.